Estamos aqui na nossa aula de Direito Constitucional 2 e nessa aula nós vamos fazer aqui o resumo do tema sobre os atos normativos, atos legislativos. Então, pessoal, vamos começar aqui falando o seguinte, nós vamos falar sobre os atos, por aqui a caneta, aqui tá boa, né? Atos legislativos. Então, me ajudem aí, quais são esses atos legislativos? Nós temos, quais são os atos legislativos, os atos primários? Eles estão lá no artigo 59 da Constituição. Então, vamos lá, 59. Então, nós temos o quê? Emenda à Constituição. Vou só abreviar, tá certo? Temos emenda à Constituição. Nós temos as leis complementares. Tem hora que dá uma falhada aqui. Lei complementar. Nós temos também as leis ordinárias. Nós temos as leis delegadas. Nós temos medida provisória, okay? Decreto legislativo. Acho que vou ter que aumentar aqui essa linha. Decreto legislativo. E o que mais que a gente tem? Nós temos as resoluções. Então, essas são as espécies normativas que nós temos aqui previstas na nossa Constituição. Então, fora isso aqui, nós não teríamos outro. Então, vai até do inciso 1 até o inciso 8º. Okay? Né? Então, a gente vai começar aqui falando da emenda à Constituição, porque esse sim é um assunto importante aqui para a gente poder ver qual o processo mais dificultoso. Então, eu estou mexendo aqui na tela errada, é aqui. Pronto. Muito bem. Então, nós vamos começar primeiro com emenda à Constituição. Então, aqui. Emenda constitucional. Vamos começar com algumas noções gerais. Tem hora que a internet está ruim. Então, primeiro, noções gerais, tá? Que a gente tem que falar. As emendas constitucionais, elas são o quê? Fruto do poder constituinte reformador. Né? Nós temos o poder constituinte originário e esse poder constituinte originário, ele criou a Constituição. E passou a um poder constituinte reformador esse poder de atualizar a Constituição, fazendo alterações a essa carta. Então, a emenda constitucional é fruto de quê? Do poder constituinte reformador. Lembrar disso, tá? Reformador.
Então, é esse Congresso que vai sendo renovado, né? Cada 4 anos, né? O Senado, 8 anos, todo, também de 4 anos vai sendo renovado uma parte. Esse é o poder constituinte reformador. O que ele faz, né? Outra importante aqui a gente falar. A reforma constitucional. Certo? Veja só, o que é reforma constitucional? Nada mais é do que a modificação da Constituição por intermédio de uma emenda constitucional ou de uma emenda de revisão. Então, essa reforma constitucional, ela pode ser através de uma emenda constitucional ou de uma emenda de revisão. Certo? Nesse caso, qual é o procedimento para essa reforma constitucional? Ela pode ser um procedimento formal que vai atingir o texto constitucional. Então, esse procedimento ele vai ser um procedimento formal, ou seja, vai ter todo um rito, né, vai ter procedimentos que exigem o quórum, que exigem a forma de proposição, que tem as competências quem pode. Então, isso é um procedimento formal. Tá? Por meio de um procedimento formal. Agora, vocês já ouviram falar de mutação constitucional? Quem sabe o que é uma mutação constitucional? Já ouviram falar? Caladinhos, é porque não sabem? Então, nós também podemos ter uma mutação constitucional. O que é isso, né? É a modificação do sentido de um termo, sem que o texto da Constituição. Então, muda o sentido, sem mudar, vou botar o sem aqui, sem mudar o texto. Obviamente, isso não é um processo que acontece de uma hora para outra, né? É um processo lento em que um texto, um termo, uma determinada expressão da Constituição vai tomando uma interpretação diferente, por isso existe essa figura da mutação constitucional. Então, ela deriva da evolução dos costumes e valores da sociedade. Tá? Então, vamos botar aqui fruto da evolução, costumes, valores da sociedade. Ok, pessoal? Então, a gente está falando de reforma da Constituição. Essa reforma ela é promovida pelo Poder Constituinte Reformador. Essa reforma ela pode ser por meio constitucional, emenda de revisão, certo? Pode ser uma parte, ser apenas revisada, uma parte. Ela segue um procedimento formal, que está na própria Constituição. E existe a figura da mutação constitucional quando a determinado termo da Constituição, o sentido sofre uma nova interpretação em razão da própria evolução dos valores, dos costumes da sociedade, mas não muda-se o texto. Agora, é importante que a emenda constitucional ela tem a mesma hierarquia das normas constitucionais originárias. Então, outra observação que a gente vai fazer aqui, ó, tá? Ela tem a mesma hierarquia das normas constitucionais originárias.
Porque você pode ficar naquela dúvida, né? Ah, então uma emenda constitucional, como ela não é originária, ela é inferior ao que já estava no texto. Não, vamos pensar assim, um pano que foi emendado, ele passa a fazer parte daquele vestido, ok? Embora você perceba que ali tem um remendo, mas ele já está ligado e faz parte do vestido. É um vestido emendado agora, mas continua, mas aquele remendo agora faz parte do todo, ok? Agora, quando se tem uma emenda constitucional, algo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí no programa, essa emenda constitucional, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade, ou seja, ela é objeto de controle de constitucionalidade, tá certo? Então, cabe controle de constitucionalidade das emendas constitucionais, mas não cabe, por exemplo, controle de constitucionalidade das normas originárias. Então, a norma originária, aquela que foi elaborada pelo poder constituinte originário, essa não cabe controle de constitucionalidade. Por quê? Porque o poder constituinte originário ele é absoluto. Ele não tem norma anterior para nenhuma constituição anterior que vai ser tomada como base, fundamento para controlar o poder constituinte originário. Agora, a emenda à Constituição, sim, porque aí, se ela fere algum preceito da própria Constituição, ela pode, então, um preceito fundamental, ela pode ser, então, objeto de controle de constitucionalidade, formal ou material. Pode ser formal, porque ela não seguiu um determinado procedimento exigido pela própria Constituição, então ela pode ser revisada formal ou material, tá certo? Então, as emendas constitucionais, elas são hierarquicamente, e falando de hierarquia, eu vou até sublinhar aqui de vermelho, ó, essa é a emenda constitucional, ela é superior, então ela é igual ao texto constitucional originário, mas ela é superior às demais normas infraconstitucionais. Vou botar de vermelho aqui. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então, ela está na mesma hierarquia das normas originárias, constitucionais, mas são superiores às leis infraconstitucionais, né? Leis ordinárias, ou lei complementar, decretos, leis, etc. Agora, algo que é fundamental para que a emenda constitucional, né, seja realizado, é que nós tenhamos uma Constituição rígida, certo? Nossa Constituição ela é rígida e aí ela vai ter um diferencial em relação a essas demais leis. Por quê? Porque a emenda para sofrer uma emenda, a Constituição, para poder ser emendada, ela requer um procedimento mais rigoroso, mais rígido, para que ela seja modificada, tá? Então, as emendas constitucionais elas são superiores às demais normas infraconstitucionais, porque elas também são dotadas da rigidez constitucional. Vou trocar de... São dotadas de rigidez constitucional. Okay? Agora, a gente vai falar sobre os limites de emenda constitucional. Eu pergunto para vocês, existe limite para emendar a Constituição ou o poder constituinte derivado pode fazer qualquer tipo de emenda à Constituição? O que os senhores acham? Pelo que vocês já estudaram, já leram, o que os senhores entenderam? Acho que não pode alterar a cláusula pétrea, né, professor? Muito bem, nós temos cláusulas pétreas. O que são essas cláusulas pétreas?
Pode dizer de um jeito bem informal também, como você entendeu. O que são Eu cláusulas acho que, pétreas? em geral, é aquelas que dizem respeito a direitos humanos, né? As cláusulas pétreas têm um lugar, tem a fundamentação, elas são ditas, são entre estas os direitos fundamentais, mas não só com relação a direitos fundamentais, tá certo? Tem outras situações que não podem ser objeto de mudança, tá? Então, os limites eles podem ser formais. Primeiro, tem um limite formal. O que é o limite formal? Que não pode fazer uma emenda que deixe de observar as etapas do procedimento que a própria Constituição estabelece. Então, esse é o primeiro limite formal. Tem que ser feito de acordo com o que a própria Constituição, lá no seu artigo, onde é que a gente encontra aqui a emenda à Constituição. Qual é o artigo, pessoal? Vamos lá, vamos ficar ligados. Qual é o artigo que trata da emenda à Constituição? Os senhores, quando estão estudando direito constitucional aqui na aula 5, Dana, estão com a Constituição de vocês aí próxima? Artigo 59? Artigo Não, 60? não é o 59. Artigo 60, tá bom? Então, artigo 60, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Aqui já começa o procedimento de como que ela pode ser emendada. Então, esse é o primeiro limite, é o limite formal, tá certo? Então, os limites formais, eles são denominados também de limites adjetivos ou processuais. Então, quando esses três termos para o mesmo tipo de limite. Limite formal, adjetivo ou processual. E também por limites materiais. E esses limites materiais é que o colega acabou de falar, cláusulas pétreas, né? Ou seja, são aquelas partes que são imutáveis da Constituição, né? São como pedras que não podem ser removidas, pedras fundamentais, tá certo? São as cláusulas que não podem ser mudadas. São limites materiais. São os limites materiais ao poder de reforma da Constituição. Então, aonde que a gente encontra essas cláusulas pétreas, pessoal? Qual é o endereço aí na Constituição? Artigo 60, parágrafo 4º. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tende a abolir. Então, vai lá que um deputado extremista queira abolir a forma federativa de Estado, porque está irado com o governo federal que não consegue resolver o problema e unir o Estado, resolver o problema da pandemia, e aí o Dória, através dos deputados federais lá de São Paulo, né, propõe uma emenda à Constituição para abolir a forma federativa de Estado. Não pode. Cláusula pétrea, o voto direto, secreto, universal, periódico. Inciso 3, a separação dos poderes. Tem um monte de gente aí que quer acabar com o STF, outros revoltados com o Congresso Nacional. Então, queremos só o poder executivo mandando. Certo dia, alguém da área de direito, a gente até entende, mas pelo menos dá para a gente saber como é que o povo pensa, né? Ele disse assim, eu não entendo isso. A gente elege o presidente e o presidente não pode tomar decisão sozinho, o presidente tem que depender dos deputados, né? Então, aí eu comecei a falar para ele sobre a separação dos poderes, para ele entender que isso era benéfico, apesar de todo um processo de negociação, de conflitos e tudo, mas que exatamente é essa relação que faz com que a gente tenha um controle para que o poder não seja tomado por uma pessoa e se torne um governo autoritário. E os direitos e garantias individuais, inciso 4º, que já foi aqui mencionado, tá certo? Então, continuando aqui falando de emenda à Constituição,
eu estava falando, então, dos limites. E eu disse que esses limites, eles podem ser, vou fazer diferente aqui, tá? Vamos colocar assim, vou botar aqui limites. Então, primeiro pode ser limites formais. Qual outro nome que eu falei para limites formais, pessoal? Me ajuda aí. Quem está ligado? Formais. Materiais? Adjetivos. Eu estou perguntando aqui sobre esses processuais. E aqui nós temos limites materiais. Então, no limite que eu falei formal, né, o que nós vamos colocar aqui? Olha, pessoal, vou fazer aqui as minhas setinhas. A primeira coisa, dentro desse procedimento, desse processo exigido pela Constituição, nós temos os legitimados. Quem são as pessoas legitimadas a propor emenda à Constituição? Vocês vão acompanhando aí na Constituição e vão participando da aula, vão me ajudando aí a preencher aqui esse nosso mapinha. Aonde é que está? Os legitimados estão no artigo 61, inciso, né, é o caput mesmo, né? Artigo 61. Quem são? A iniciativa das leis complementares, aliás, pulei aqui. Já fui para a lei complementar. É artigo 60, não, professor? Né, que eu me confundi bem aqui, tá certo? É eu. Então, é o 60. Eu já estava lendo 61. Então, no artigo 60, inciso 1, vai falar do quórum, de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, tá certo? Então, mas a gente vai começar aqui, os legitimados, nós vamos colocar aqui, primeiro, presidente da República. Falei para vocês, né, o presidente da República tem muito poder, inclusive de mudar a Constituição, ou seja, de propor mudança na Constituição, alteração da Constituição, certo? Presidente da República, quem mais? Um terço, né? Um terço dos deputados, tá? Vou botar Câmara, está mais fácil, né? Senado. Um terço da Câmara do Senado. E aqui, ó, mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma pela maioria relativa de seus membros. Então, mais da metade. Das Assembleias Legislativas. E aí tem que ser bem completo também, né? Maioria relativa dos membros. Ok? Então, a primeira questão desse processo formal é quem são os legitimados. Segundo, a gente tem que ver, é a questão do quórum. Antes de passar para o quórum, veja só, uma observação. A iniciativa de PEC, né, projeto de emenda à Constituição, ela é sempre concorrente. Então, vamos voltar aqui. Iniciativa. Vou botar em outra cor, pessoal, para chamar a atenção.
que é iniciativa concorrente, Heber? Cadê o Herbert? Está aí? Estava falando aqui, professor, só que estava sem áudio. Estava sem áudio? Então, fala de novo. O senhor quer saber sobre a iniciativa concorrente, né? Eu estou dizendo que a PEC, né, ela é sempre de iniciativa concorrente. O que isso quer dizer? Ela é feita pelo presidente da República, né? No caso de mudanças ou modificações, bem como de iniciativa popular. Então, quer dizer que qualquer um desses legitimados pode, certo, propor a PEC sobre quaisquer matérias. Os legitimados podem propor PEC sobre qualquer matéria. Certo? É concorrente, não é só o presidente. Então, qualquer um desses pode propor. Tá bom? Não, essa matéria é só da Câmara. Não, as matérias podem ser propostas por qualquer um dos legitimados. Agora, a iniciativa popular também pode. Iniciativa popular também pode. E aí nós temos federal, não há, né? Mas estadual pode. Iniciativa popular popular nós temos estadual. Agora, o quórum. Qual é o quórum? Maioria simples. O quórum, não é simples não. Esse aqui é um quórum especial, tá certo? O quórum tem que ser votado em 2 turnos, por 3/5, não vou botar barra aqui não, senão vai confundir, e 3/5 da Câmara Câmara Federal e Senado Federal. Tá? CF, Câmara... Vou botar CD, né? Melhor, né? Então, porque aparecendo que é Constituição. Nesse caso, o senhor está tratando sobre a maioria qualificada, né, professor? É um quórum especial, nesse caso aqui, tem que ser 3/5. Então, qualquer emenda à Constituição é votada em 2 turnos, exigindo-se que 3/5, né, é uma maioria qualificada, tá? 3/5, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então, está aqui no parágrafo 2º, né? 60, artigo 60, parágrafo 2º, que diz: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. É por isso que a nossa Constituição ela é classificada como uma Constituição rígida. Por quê? Porque ela tem um processo mais dificultoso para alteração da Constituição. Certo? Então, ela não é uma Constituição flexível, que pode ter a mesma facilidade para mudar leis, pode mudar as leis constitucionais. Então, no nosso, para emendar a Constituição, exige um procedimento diferenciado do procedimento para elaboração de leis. Certo? Então, primeira questão é essa, 2 turnos, 3/5 da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, artigo 60, parágrafo 2º, tá bom? E nas 2 casas também. Então, vocês já ouviram falar daqueles esquemas de futebol, pessoal? Esquema de futebol, então aqui o nosso esquema vai ser 2, 2, 2, 2, 3, 5. Né? Vai ser 2 casas, nos 2 turnos, e 3/5 dos deputados e dos senadores. Tá? Vou lembrar aí do esquema de futebol. Então, vou apagar isso aqui para não
não atrapalhar vocês depois, quem disse aqui o que o professor colocou, tá bom? Então, essa é a questão do quórum. E para a promulgação dessa emenda à Constituição, vou ter que apagar aqui os materiais para a gente colocar mais aqui. Então, a promulgação, como é que se dá? A promulgação, ela está aqui, a parágrafo 3º, tá? Diz aqui, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O que vocês acharam diferente aqui nessa emenda à Constituição? Não é o presidente da República que promulga as leis? Não é? Mas aqui a emenda à Constituição, ela não é promulgada pelo presidente. Por quê? Já existe um quórum de 3/5, tá certo? 3/5 em 2 turnos, ou seja, todo esse procedimento. Então, isso já, por si só, é suficiente para dizer que já há uma maioria, mesmo que o presidente quisesse vetar, já há uma maioria que já aprovou esse procedimento. Então, não é um outro diferencial. Quem promulga são as casas. Então, veja só, a promulgação será discutida e votada em cada caso, já falei, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara e dos deputados, né? Então, vou colocar aqui. Outra questão que o senhor não destacou. Caso essa proposta de emenda constitucional ela seja rejeitada, ela não pode ser interposta novamente. Aí já é mais à frente, que é realmente a questão da rejeição. Já estamos falando da promulgação. Vamos chegar lá, tá certo? Então, aqui, lembrar, não há sanção nem veto do presidente em emenda à Constituição. Tá? São as mesas diretoras das 2 casas que promulgam. Aí vem o que o colega está falando, que é a PEC rejeitada. O que acontece com a rejeitada? Eles estavam já se pronunciando aí. Então, ela é irrepetível, ocorre a irrepetibilidade. Mas desde que seja no ano em exercício, porque ela pode ser colocada em votação no próximo ano. Então, veja só, não pode ser proposta de novo na mesma sessão legislativa. Vamos colocar em vermelho. Então, não pode, vamos botar assim, não pode ser proposta na mesma sessão legislativa. Tá? Mas ela pode ser tratada no mesmo ano, você sabia? Por exemplo, em uma convocação extraordinária, porque aí inaugura uma nova sessão legislativa. Olha a saída, né? Se for se tiver uma convocação extraordinária, aí vai ter uma outra legislação. Então, na mesma não pode. Obviamente, se o texto, nesse caso, rejeitado, ele for substitutivo, tem outra observação. Às vezes, a emenda veio a proposta com o texto. E aí, sofreu uma emenda substitutiva a esse texto. E foi esse texto, essa emenda substitutiva, que foi rejeitada. O que vai acontecer? O texto original pode ser votado. Porque o que foi rejeitado foi o texto substitutivo. Tá? Então, se texto substitutivo for rejeitado, texto original pode ser votado.
claro, né, pessoal? Porque depois, se vocês só lerem o que está aqui, pode não entender o garrancho aí do professor, tá certo? Então, esses aqui, eu estou falando ainda, ó, dos limites formais. Eu vou abrir aqui uma nova aba para falar aqui dos limites materiais. Tá? Vou abrir uma nova aba. Mas ainda tem algumas situações aqui que eu preciso colocar dentro desses limites formais, algumas outras situações. Então, vou abrir aqui uma nova, passar para uma próxima aba aqui. Então, tem hora que eu troco aqui a tela. Bom, agora sim. Então, nós estamos falando aqui da emenda da Constituição e estamos falando dos limites. A gente já falou aqui dos formais. Limites formais. Agora, eu vou falar antes dos materiais de circunstâncias. Vou colocar um pouquinho mais para cima. Então, assim, circunstâncias. Primeiro, a Constituição Federal, ela não pode ser emendada em algumas situações. Vocês sabem quais são? No caso de guerra, professor? Estou escrevendo aqui. A CS não pode em que circunstâncias? Ninguém sabe? Eu não estou acompanhando o chat, tá, pessoal? Então, vocês têm que falar intervenção. Intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Isso. Fiz a minha pressa. Então, não pode, no caso de intervenção federal, no estado de sítio e no estado de defesa, tá certo? Intervenção estadual pode ocorrer emenda, se for uma intervenção apenas estadual, tá certo? Agora, na intervenção federal, não pode ter emendas à Constituição. Isso foi até uma manobra, critica-se na época do Temer, que foi uma manobra política. A intervenção no Rio de Janeiro, porque ele estava desgastado politicamente, não tinha apoio, e aí, para não ficar sofrendo derrotas, foi uma forma de paralisar o próprio Congresso, né? Ele aí acaba decretando a intervenção federal no Rio, ali, claro, com seus aliados, e aí não foi possível aprovar nenhuma emenda à Constituição naquele período final do governo do Michel Temer. Aonde que está isso aqui? Vamos ver, artigo 60. Tanto golpista, ele fez... Parágrafo 1º. Outra também, professor. Parágrafo 1º diz: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, tá certo? Temos também circunstâncias temporais aqui, outra situação temporais. Tá? Existe uma limitação temporal? Sim ou não? Não existe. A Constituição não estabelece, apenas circunstancial, tá? Mas não existe limitações temporais para mudar, só muda daqui com um ano, com aquelas questões de estabelecer prazo, não, tá?
Agora sim, vamos falar dos limites materiais. Ok? Os limites materiais, a gente até já antecipou, nós falamos das cláusulas pétreas. Tá? As cláusulas pétreas estão lá, vou só botar aqui novamente a referência, o artigo 60, parágrafo 4º, tá? Inciso 1 ao inciso 4º. E isso aqui, gente, vocês têm que guardar mesmo, tá? Anotar, decorar isso aqui, porque isso aqui é uma situação que sempre vai cair nas provas de concurso de vocês, tá certo? Não será objeto de deliberação, ou seja, não deve nem sequer tramitar. Tá? Não é que não pode ser aprovado, não vai nem tramitar. Se for entrar com qualquer PEC dentro desse assunto, não vai passar por nenhuma daquelas comissões. Nem vai para... digamos que chega lá na Comissão de Constituição e Justiça, já vai ser arquivado direto, tá bom? Então, forma federativa do Estado, voto direto secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais, estão aí no artigo 60, parágrafo 4º, e não será objeto de deliberação, ou seja, não deve nem tramitar, e tendente a abolir, pode, ou seja, aqui é importante essa expressão, tendente, vou botar de verde. Aqui é importante. Veja só, pode aumentar ou enfraquecer desde que devidamente. Qual o termo aí, ó? Tendente a abolir. Vamos pegar lá. Tendente a abolir a forma federativa de Estado, voto. Então, nessa expressão, o que se coloca aqui? Pode aumentar ou enfraquecer desde que devidamente. Não pode suprimir, não pode restringir indevidamente, não pode violar. Estamos falando, por exemplo, direitos individuais. Ele pode aumentar, criar novos direitos, tá certo? Que não estejam ali, mas não pode suprimir, não pode restringir um direito indevidamente, porque existem situações em que alguns direitos são suprimidos, tá? Em estado de defesa, em estado de sítio, violar a essência. Então, ele tem que proteger, o objetivo dessa expressão tendente a abolir é o sentido de proteger o núcleo essencial dessas cláusulas que são fundamentais para a Constituição. Então, isso aqui não é absoluto. Quero dizer que o legislador ele pode criar outros direitos fundamentais que não estiverem ali. Já tem muitos, né, mas pode ter mais. Agora, se tiver uma PEC tendente a abolir cláusula pétrea, cabe mandato de segurança. Então, cabe mandato de segurança. Veja, qual é o remédio, né? O que vai fazer com esse mandato de segurança? Ele vai sustar ou trancar. Ele vai trancar a proposição. Não vai nem tramitar. Quem vai fazer isso? Um deputado federal, por exemplo. Ou se nasceu no Senado, um senador poderá entrar com mandato de segurança, propor mandato de segurança, impetrar, aliás, mandato de segurança para trancar a proposta, tá certo? Para proteger direito líquido e certo de processo legislativo, certo? Pode também usar o mandato de segurança. Para impetrado por parlamentar da casa que a PEC tramita. Então, se foi na Câmara, né, pode ser por deputado ou Senado. Depende de onde nasce a proposta. E o mandato de segurança, ele é o remédio, e a gente vai ver mais à frente também, é próprio para o controle de constitucionalidade. É um controle de constitucionalidade preventivo. É a única forma de controle de constitucionalidade preventivo realizado pelo Poder Judiciário, é o mandato de segurança, é o julgamento de mandato de segurança impetrado
pelo congressista, tá? Uma situação aqui que a gente pode acrescentar ainda de informação existem algumas limitações que estão implícitas, né? Esses aqui são as que estão explícitas no texto constitucional. E implícito seria, por exemplo, quem é titular para propor emenda à Constituição? É o poder constituinte que tem a titularidade. Originário e derivado, tá certo? Originário, ele faz a Constituição, certo? Então, o poder constituinte derivado é aquele que tem a titularidade para fazer as emendas. O processo de modificação da Constituição Federal, ele não pode ser alterado, por exemplo, ser colocado em 3 turnos, maioria absoluta para a emenda constitucional. Tem que ser aquilo que já está pré-definido, porque já foi um procedimento definido pelo poder constituinte originário. Então, somente uma nova Constituição poderia mudar esse procedimento. Somente uma nova Constituição, ou seja, o poder constituinte originário, certo, de uma nova Constituição, poderia mudar esse procedimento formal. Por exemplo, a modificação do artigo 60 das cláusulas pétreas também não pode. Seria uma forma de burlar. Imagine que o deputado faça a proposta para mudar o artigo 60. E aí sim ele poderia alterar uma cláusula pétrea. Também não pode modificar o artigo 60. O próprio artigo 60 já seria uma cláusula pétrea, né? E é vedada a dupla revisão. Então não pode revogar o artigo que fala da cláusula pétrea. Então o artigo que defende, que está aqui indicando quais são as cláusulas pétreas, esse artigo não pode ser mudado. Então são algumas limitações implícitas. Agora, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar de emenda à Constituição. Processo de emenda, processo legislativo de emenda constitucional. Não existe casa iniciadora definida pela Constituição Federal, isso aqui é interessante também, ou seja, pode ser proposta pelo Senado, né? Vai começar no Senado e vai ter que ser também discutido, votado lá na Câmara dos Deputados. Então, a Constituição ela não faz nenhuma distinção em qual casa que vai ser iniciado a PEC. A primeira casa não prevalece sobre a segunda, como é o caso de projeto de lei. O que vai acontecer é que vai ter que ser ele vai ter que ser votado em 2 turnos e ter que ter o quórum de aprovação de 3/5 em ambas as casas. Então, ela volta, no caso, só volta da segunda casa para a primeira casa se houver alteração substancial. Então, imagine que começou lá na Câmara, vai para o Senado altera. Então, se for uma alteração substancial, então volta para a primeira casa. Então, nesse caso, volta todo o processo, né? Todo o projeto, né? A proposta inteira, a proposta de emenda à Constituição, como se fosse uma nova PEC. Então, imagina que começou lá na Câmara e aí no Senado mudou o teor, né, substancialmente. Então, volta como se fosse uma nova proposta. E aí lá vai ser discutido. Então, é por isso que muitas vezes há algumas mudanças, quando não há interesse, quando há muitos conflitos, né, demoram muito para serem modificados. Então, essa é a rigidez da nossa Constituição. Existe também o que se chama de PEC fatiada, né? O que seria uma PEC fatiada? Seria uma promulgação fracionada. Então, ele pode promulgar apenas uma parte, que haja consenso, e a outra parte volta para casa para ser discutida como se fosse uma nova PEC. Então, pode promulgar a parte não emendada, né, que não teve uma mudança substancialmente, porque quando a gente fala de um projeto, são vários artigos. Então, imagine que há um interesse, aprova-se uma parte, né, a segunda casa aprova, e desde que seja essa nova proposta aí seja independente, né, volta
para começar como se fosse uma nova PEC. É uma forma de não perder todo o andamento do processo, né, da proposta. E é muitas vezes ali fruto de um acordo político para poder salvar uma parte da proposta. Então, isso é muito comum, essas PEC fatiadas. Vou falar também aqui, acho que eu vou abrir até uma outra aba aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, que tem algumas coisas. Beleza. Então, emenda à Constituição. Porque essa parte aqui, gente, ela é um pouquinho mais demorada, a gente precisa falar. Então, a emenda à Constituição, eu falei aqui do processo legislativo, de emenda à Constituição. Aí agora falar dos tratados internacionais. Então nós temos também os tratados internacionais que entram com força de PEC, proposta de emenda à Constituição. Quais são aqui as especificidades desse tratado internacional, porque alguns entram com força de PEC e outros não, tá? Então, os tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, os tratados internacionais sobre direitos humanos, desde que eles passem por um procedimento que está lá no artigo 5º e parágrafo 3º. Parágrafo 10º. Que vai exigir exatamente que seja aprovado em 2 turnos, as 2 casas, 3/5. Vamos pegar lá, artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa, 2 casas, do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Olha só, gente, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que entra, né, no nosso sistema jurídico, no nosso regime jurídico, como força de emenda constitucional, que é votado pelas 2 casas, 2 turnos, aprovado por 3/5, eles têm a mesma equiparação à emenda constitucional, ou seja, eles passam a fazer parte da Constituição. Por isso, eles vão lá para o topo da pirâmide do nosso sistema jurídico, tá certo? Vai lá para o topo do nosso sistema. Então, eles se você lembra da questão aí da pirâmide, né? Então, eu vou pegar aqui essa foto da pirâmide, que eu acho que teve uma outra pirâmide aí que vocês estavam fazendo, que não era a pirâmide certinha, né, pessoal? Deixa eu ver se eu acho aqui para colar aqui para vocês.
Aqui eu tenho uma aqui mais correta. E vou copiar e trazer aqui para vocês. Tá dando para visualizar aí, pessoal? Tá não, professor. E agora? Ainda não. Tá bem ruim. Aumentei aqui. Vou ver como é que tá aparecendo aí para vocês. Aqui na minha tela. Bom, quem tiver de celular, gente, aí não dá para fazer milagre, tá bom? Porque aí a tela é muito pequena. Mas se estiver usando depois o computador, o notebook, é só para você verificar aqui. Eu vou utilizar o laser, tá? Então aqui, ó. Opa, eu não tô no... Confundindo as telas. O laser aqui, ó. Tá vendo aqui? Emenda, Constituição Federal mais emenda à Constituição, ou seja, uma emenda à Constituição é norma, se torna norma constitucional, né? Passou pelo procedimento formal, foi aprovada e foi sancionada pelas duas mesas diretoras, então ela passa a ocupar o topo aqui. E esse topo, além da emenda constitucional, quando diz Constituição mais emenda, Constituição, texto originário, emenda constitucional, emenda, alterações e tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo procedimento especial. Então, esse é um procedimento especial, procedimento específico para emenda à Constituição, ok? Então, esse tipo de tratado, ó, ele está no topo da pirâmide. Abaixo dele, nós teríamos aqui os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo procedimento ordinário, ou seja, que não passa por esse procedimento especial. Eles são recepcionados, entram no ordenamento jurídico, porém, eles não têm a mesma hierarquia que em relação à emenda constitucional. São outros tratados internacionais. Nessa mesma hierarquia, mas eles estão superiores a quê? Às leis, né, aos atos primários, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, todos os outros atos normativos. Então, na nossa pirâmide, aqui nós temos a base, que são as resoluções, os decretos regulamentares, estão lá na base da pirâmide. Superiores a esses regulamentos, nós temos a lei ordinária, a lei complementar, a lei delegada, decreto legislativo, resoluções da Câmara, etc. E acima deles nós temos os tratados internacionais, que são recepcionados. E acima, lá no topo, nós temos a Constituição Federal, a emenda à Constituição e os tratados internacionais. Quando eu estiver falando lá de controle de constitucionalidade, eu vou voltar esse ponto aqui, vocês vão lembrar que se uma lei ordinária, né, ela ferir um tratado internacional que foi recepcionado pelo procedimento especial, ele vai exercer controle de constitucionalidade sobre essa lei, ou seja, a lei pode ser considerada inconstitucional por ferir um desses tratados internacionais. Então, lá na frente, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, tá certo, pessoal? Então, aqui nós tratamos dos tratados internacionais. O que mais que a gente pode falar? Emenda constitucional e direito líquido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Vamos ver se a gente pode colocar aqui. Eu vou... Vou passar por trás dela, ó. Saiu aqui. Então, aqui, ó. Seria o quinto, né? Já falei desse, do processo aqui, todo legislativo que está no anterior. Falei aqui dos tratados internacionais. Agora, um terceiro tópico aqui que a gente tem que falar, né? O quinto tópico seria a emenda constitucional e direito
líquido, direito adquirido. Direito adquirido, ato jurídico perfeito. Coisa julgada. Caberia aqui uma outra aba, mas aí eu vou comentar aqui para vocês. Então, veja só. Imagine que vem uma alteração à Constituição, mas nós já temos aqui um direito que foi adquirido, né, antes dessa emenda, está de acordo com a Constituição. Nós temos um ato jurídico, um contrato, por exemplo, que foi celebrado de acordo com as normas constitucionais. Então, ele é um ato jurídico perfeito. Nós temos uma situação que se fez coisa julgada, de acordo com as leis. Aí vem uma emenda à Constituição. Então, a emenda constitucional, ela deve respeitar o direito adquirido, ela deve respeitar o ato jurídico perfeito e deve respeitar a coisa julgada, tá? Ela vai respeitar o direito, aqui está direito líquido, o direito adquirido, vou colocar aqui direitinho, pessoal, para não ter confusão depois. O direito adquirido, vou ter que corrigir tudo aqui. E o ato jurídico perfeito, tá? Agora, não cabe alegar, por exemplo, frente ao poder constituinte originário, é diferente. Olha só, estou falando de poder constituinte derivado. Mas imagine, vocês já viram que recentemente falou tanto em fazer nova Constituição e tal e tal. Mas imagine que, diante de todos esses conflitos que temos vivido no Brasil, se decida por fazer uma nova Constituição. Então, neste caso, não cabe alegar diante do poder constituinte originário. Mas cabe alegar o ato jurídico perfeito, né, o direito adquirido, a coisa julgada, ao poder constituinte derivado. Então, certamente, da mesma forma, quando a Constituição de 88 foi promulgada, ela teve as leis transitórias, né, a DCT, certo? Uma transição para poder regular esses atos, tá certo? Para as relações que estavam estabelecidas, da mesma forma, então, tem que ser feita uma regra de transição, tá? Eu acho que por aqui a gente